Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Excel aqui da Stark Educação. E na aula de hoje a gente vai aprender a como utilizar a função soma-c aqui no Excel. Então, para este exemplo, eu tenho aqui duas planilhas. Eu tenho uma planilha base de dados, eu tenho a planilha soma-c. Nessa planilha base de dados, onde eu tenho aqui o meu relatório de vendas, que a gente vai utilizar aqui nessa aula. Nesse relatório eu tenho a coluna com a data da venda, eu tenho uma coluna com a loja que fez a venda, uma coluna com a categoria do produto vendido, eu tenho uma coluna com o gênero do cliente que comprou, eu tenho uma coluna com a quantidade unitária de venda, eu tenho uma coluna com o valor total vendido e uma coluna com a forma de pagamento, se foi débito, crédito ou dinheiro. E aqui na planilha Soma-C, eu quero criar um relatório de vendas aqui, onde eu quero saber as vendas por loja. Por exemplo, eu quero saber aqui qual foi a quantidade total vendida pela loja de Belo Horizonte e qual foi o valor total vendido pela loja de Belo Horizonte. E para poder fazer isso aqui, a gente vai utilizar a função soma-c. Por quê? Porque a função soma-c, ela permite a gente somar um intervalo ali de valores de acordo com um único critério específico. Por exemplo, eu quero saber aqui qual foi a quantidade total vendida pela loja de Belo Horizonte. Para poder fazer isso, eu tenho que vir aqui na minha planilha base de dados, vir na minha coluna de loja aqui, toda vez que aparecer o nome Belo Horizonte, eu tenho que vir na minha coluna de quantidade e somar esse valor. Aí eu tenho duas colunas aqui, Belo Horizonte. Eu vou somar essas duas colunas aqui de quantidade, os dois valores aqui da coluna de quantidade. Aí eu cheguei na linha 4. Tem São Paulo, eu vou pular, Rio de Janeiro, eu vou pular, eu vou somar de novo só aonde aparece o nome Belo Horizonte de novo. Então eu vou somar aqui o valor 15 com 13, depois vou vir aqui, vou somar com 15 de novo, enfim, só que eu vou fazer isso para minha planilha, para minha tabela inteira. Então se eu fosse fazer isso de forma manual aqui, é muito inviável. Então, para automatizar isso, a gente utiliza a função soma-c. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou formatar esse meu relatório para uma tabela. Então eu vou clicar em qualquer lugar aqui do meu intervalo, vou utilizar o atalho Ctrl T, Ctrl mais T, vou na guia inserir, vou selecionar essa opção aqui, tabela, vejo que o Excel já reconheceu que o intervalo que eu quero formatar, que é da linha A1 até a linha G2001, e eu vou deixar marcado aqui que a minha tabela tem cabeçalho, que são a data, a loja, enfim. Então, ok. Beleza? O Excel já formatou todo o meu intervalo como uma tabela. Agora eu vou dar um nome para essa nossa tabela. Já já você vai entender o porquê disso. Então eu vou vir aqui, vejo que abriu uma nova guia chamada Design da tabela. Aqui nessa guia, nessa primeira opção aqui, nome da tabela, eu vou digitar aqui TB Vendas. Então eu estou chamando todo esse intervalo aqui agora de TB Vendas. É o nome da minha tabela. Agora eu vou na planilha aqui, Soma-C, que é onde a gente vai utilizar a função soma-c na prática. Primeira coisa que eu quero saber, a quantidade total vendida pela loja de Belo Horizonte. Vou digitar aqui igual, vou chamar a função soma-c, já apareceu para mim. A função soma-c, ela tem três argumentos. Primeiro é o intervalo, segundo é o critério e o terceiro é o intervalo de soma. Então vamos entender aqui o que significa cada um desses argumentos aqui da função soma-c. O primeiro é o intervalo. Esse intervalo é aonde vai ser encontrado o meu critério. Nesse nosso caso aqui, o critério vai ser o nome da loja. Então, logo, o meu intervalo vai ser a minha coluna, onde eu tenho o nome das lojas, que no nosso caso aqui é a coluna loja. O critério é aqui o nome da loja, então eu posso selecionar a célula aqui ou digitar. Selecionando a célula fica mais dinâmico. E eu tenho um intervalo de soma. O intervalo de soma é a coluna que eu quero somar. Que no nosso caso eu vou somar tanto a coluna quantidade quanto a coluna de valor. Então vamos digitar aqui os argumentos da função agora. Só que nesse caso, que como eu formatei a minha tabela lá, meu intervalo como uma tabela, eu não preciso ficar mudando de planilha aqui para poder selecionar intervalo de forma muito manual. Eu posso simplesmente vir aqui e digitar TB Vendas. O Excel já vai reconhecer a tabela que eu criei, que é a TB Vendas. Eu já posso selecionar ela aqui. Agora eu vou selecionar a coluna da tabela TB Vendas que eu quero. Eu vou abrir colchete, vou selecionar a coluna que eu quero a coluna loja.
já apareceu aqui a opção aqui, eu posso apertar a tecla Tab, selecionar a coluna loja, eu vou fechar colchete, opa, fechar colchete, ponto e vírgula, o critério eu vou selecionar a célula com o nome da loja que eu quero somar, ponto e vírgula, o intervalo de somas, eu vou chamar aqui a tabela TB vendas de novo, veja que ela já apareceu, é só apertar a tecla Tab, já vai aparecer aqui na fórmula, vou abrir colchete e vou selecionar a coluna agora quantidade, que é a coluna que eu quero somar. Já apareceu aqui, vou apertar a tecla Tab, fechei colchete, vou fechar o parênteses aqui, tá pronto a nossa fórmula, eu já posso dar um Enter, eu já tenho aqui o meu resultado que é 7.837 unidades vendidas pela loja de Belo Horizonte. E o porquê de fazer isso aqui, de formatar o nosso intervalo como uma tabela e ao longo da fórmula aqui simplesmente digitar o nome da tabela e selecionar a coluna. Fica muito mais dinâmico, é muito mais fácil, eu não preciso ficar mudando de planilha toda hora tem que ir lá na planilha base de dados, depois voltar para a planilha soma-se, eu tenho que selecionar o intervalo lá de forma muito manual, ficar selecionando a coluna que eu quero, enfim. E eu não preciso ficar me preocupando com travamento de células ou colunas, aqui automaticamente o Excel já sabe que é a tabela TB vendas e a coluna loja, então quando eu arrastar essa forma para outra célula aqui, o intervalo não muda, vai ser a mesma tabela e a mesma coluna. Então fica muito mais fácil quando você formata ali o seu intervalo com uma tabela. É muito útil isso aqui quando você está trabalhando com várias planilhas aí, você precisa ficar mudando de planilha toda hora para poder ficar selecionando intervalos ali de forma manual. É muito mais fácil você trabalhar com tabelas aqui no Excel. Então prontinho, a gente já conseguiu aqui o nosso primeiro resultado. Para poder saber da loja São Paulo, Rio de Janeiro, que agora é só eu vir aqui no cantinho da minha célula, eu tô com o cursor do mouse, com essa cruzinha branca, um pouquinho maior. A partir do momento que eu chego aqui no cantinho da célula, ela vai mudar para essa cruzinha preta. Eu vou dar um duplo clique, dois, eu já copiei a mesma fórmula aqui para todas as células. Eu já tenho aqui a quantidade vendida da loja de São Paulo, Rio de Janeiro e Ituiutaba. Agora eu quero saber qual foi o valor vendido por loja. A gente vai digitar igual, vou chamar a função soma-se de novo, e aqui agora, como eu já tenho meu intervalo formatado com uma tabela, eu vou simplesmente vir aqui no meu primeiro argumento, intervalo, vou chamar aqui a TB vendas, vou abrir colchete, vou selecionar a coluna, que vai ser a coluna de loja, fechei colchete, ponto e vírgula. O meu critério aqui agora vai ser o nome da loja também, ponto e vírgula, intervalo de soma. Agora é a única coisa que vai mudar aqui entre as duas colunas. Vou chamar a tabela TB vendas de novo, vou abrir colchete e agora eu vou selecionar a coluna que eu quero somar, que nesse caso vai ser a coluna de valor agora. Então, posso apertar a tecla Tab, fechei colchete, fechei a fórmula da função soma-se, vou dar um Enter e prontinho. O meu total de venda de valor vendido da loja de Belo Horizonte foi de R$ 81.247. E agora, só vir no cantinho da célula, é um duplo clique, dois, eu já tenho o total vendido aqui por cada uma das lojas. Então é muito simples, pessoal, da gente utilizar a função soma-se. Bom, pessoal, na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para você fazer o download dessa planilha que eu utilizei aqui nessa aula, para você praticar aí no teu Excel. E deixa para mim aqui nos comentários o que você achou dessa aula, o que você achou da minha didática. E se você gostou, deixa seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal da Stack Educação para você receber toda semana aí novas aulas de Excel.